Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando o culto desta noite, ainda nesse tempo de celebração do Reino de Deus, que é o tempo comum. Estamos ainda transpirando o caminho da missão, que foi o tema que celebramos os 92 anos da igreja. Deus, de fato, é eterno e é compassivo. E na sua ternura, ama toda a obra da sua criação. Tanto que o mundo amou, que enviou Jesus Cristo. Profundo amor. Grandioso amor. Mas falta bastante ternura. Falta ternura no coração de muita gente. E por outro lado, nós somos pessoas carentes de muito afeto, carentes de compreensão. Por esta razão, quem recebe a compaixão de Deus também pode ter compaixão e afeto com as outras pessoas. Deus deseja a partilha dos dons que Ele tem depositado em nossas mãos. Deus tem gosto em dar. Deus tem gosto em consolar, tem prazer na libertação do sofrimento humano. Deus se alegra em salvar. Então, onde há compaixão, sobejam o amor de Deus ao próximo. Como povo de Deus, santo e amados, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, diz Colossenses. Somos, assim, abençoados para, desta forma, abençoarmos outras pessoas. Deus, com ternura, nos acolhe em nosso encontro. Nós vamos cantar e ouvir uma das lindas músicas e letra de Carlos Wesley. 1000 línguas eu quisera ter para fazer o amor de Deus crescer. Mil línguas eu quisera ter, 1000 vozes pra louvar as glórias do meu Deus, meu Rei, triunfos do seu dom. Gracioso Mestre, meu Senhor, ajuda-me a pregar por toda a terra, céu e mar, as honras do teu ser. Jesus, contigo, sem temor, se acaba a nossa dor. Pro pecador és belo som, saúde, vida e paz. O meu pecado e todo o mal, teu sangue vem lavar. Destrói as grades das prisões com tua santa mão. Quando ele fala, sua voz a vida a todos traz. O triste nele se compraz e o pobre humilde crê. Os surdos ouvem afinal e os mudos vêm cantar. Os coxos andam a saltar e os cegos já te veem. E glória a Deus, honra e louvor, teus santos todos dão.
Amada Igreja, graça e paz, fazer uma reflexão bíblica baseada no livro de Salmos, o Salmo 25, versículos de 1 a 6. A Ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os Teus caminhos, Senhor, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Amém. Deus cuida de nós, veste o lírio e sustenta o pardal. Ao som do silêncio se faz ouvir, no afeto, no afago, um gesto de amor. Deus cuida de nós, veste o lírio e sustenta o pardal. Ao som do silêncio se faz ouvir, no afeto, no afago, num gesto de amor. Os mistérios do universo cabem na concha da mão. Chamado à confissão. Salmos 51, 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Deus é Deus de ternura, como já dissemos. Deus é Deus de compaixão. E na sua compaixão foi que Davi se colocou abertamente, dizendo as seguintes palavras, conforme o Salmo 25, versos de 7 a 11. Não te lembre dos meus pecados, nem das minhas transgressões.
lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. O perdão é uma graça que Deus concede a todos os que o buscam com coração sincero. Seja também essa a nossa oração e a nossa certeza do perdão, já que nós fizemos de coração aberto e sincero. Que a alegria tome conta do nosso ser. Amém. Vamos, neste momento, para o momento de louvor. E eu quero convidar o Carlos para iniciar esse momento, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Etapa da minha carreira espiritual terrena, iniciada aqui na Igreja da Vila Floresta ou na Igreja da Vila Gilda. Em 1974, eu vim ser regente do coral da Igreja Metodista Sede, mas eu, a Dalva e nossos filhos ficamos participando aqui da escola dominical durante todo aquele ano. E em 1975, então, nos transferimos para a sede. Relembrar esse período, amados, na Vila Gilda, me faz viver de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Olá, família de Vila Floresta. Vamos orar? Pai de amor, Pai de infinita bondade, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida. Graças te damos, Senhor, pelo ar que respiramos, ó Pai. Graças te damos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui, Senhor. Podemos estar aqui te rendendo graças, ó Pai. Pai de amor, nos lembramos agora dos irmãos que nos dão sustento em Vila Floresta, através das suas orações, através do seu trabalho, através do seu tempo, através dos seus donativos de dízimos e ofertas, Senhor. Te pedimos que Tu estejas com cada irmão que se preocupa com a igreja, ó Pai. Ó Deus, se preocupa com as atividades, ó Pai. Cada irmão que se envolve para que o culto aconteça, para que as atividades aconteçam, Senhor. Ó Deus, te pedimos que Tu se presente em nossas vidas, nos dirigindo, nos amparando, nos provendo e nos livrando de todo o mal, Senhor. É em nome de Jesus, Seu Filho amado, que te pedimos e te agradecemos especialmente, Senhor. Amém. Quanto amor, Ele tem por mim. Quanta dor, sofreu por mim, por amor. Quanto amor, Ele tem por mim. Quanta dor,
Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti.
A todos e todas, irmãs e irmãos da nossa comunidade, amigos e amigas, todos vocês que nós estamos espalhados pelo mundo não, mas pelo território brasileiro e especialmente em Santo André, em São Bernardo do Campo. Mais um culto à distância, mais uma oportunidade mesmo assim de adorar a Deus, organizar a nossa vida e aprender a caminhar com o nosso Mestre Jesus. A nossa história de hoje, ela gira ao redor de comida. O que nos lembra o nosso irmão Francisco e a macaronada, depois da escola dominical anunciada. E a comida em nossa história é a razão por planos feitos e planos desfeitos. Ou melhor, planos refeitos. A nossa história, então, é uma história de comida e planos. Ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versículos 30 até 44. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venha repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Manda essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram, os pães, eram 5.000 homens. Para o povo de Deus, palavra de Deus. Dizemos que a história do Evangelho de hoje é uma história de comida e de planos. Na verdade, trata-se de 4 planos. Um plano A: repousar para ter tempo para comer. Um plano B: ensinar o povo por compaixão. Um plano C:
liberar o povo para comer em casa. E um plano D, alimentar o povo pela compartilha por aquilo que se tem. E que acaba levando ao plano A, porque os discípulos também comeram. Plano A. Toda nessa história começa com um plano. E vamos chamar o primeiro o plano A. O plano é feito por Jesus, focando em seus discípulos. Venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Interessantemente, este plano é comentado provavelmente pelo evangelista Marcos. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Aqui, no mínimo, segundo Marcos, o deserto é interessantemente não um lugar para o encontro com Deus, distante do mundo real, mas um lugar para comer em paz e ter mais cuidado consigo mesmo. Isso é, no mínimo, curioso, mas mostra também que um lugar, no caso o deserto, pode ter significados simbólicos diferentes. Além disso, indica que a nossa divisão entre sagrado e profano, entre espiritual e físico, entre a festa e o dia a dia ou o cotidiano, talvez sejam rígidas demais. Segundo Marcos, Jesus é uma pessoa que enxerga necessidades, detalhes do cotidiano e se preocupa. Ele não é somente um homem do espiritual. Pelo contrário, o cotidiano é também assunto do espiritual. E assim eu tenho a tendência de não espiritualizar esse tempo para comer e falar de repente de comida espiritual e do deserto como lugar do encontro com Deus. E fico com a interpretação que se trata por parte de Jesus de um cuidado físico para com os seus 12 discípulos. Entretanto, de repente, Jesus abandona seu plano A e parte para um plano B. Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. O plano B, que substitui o plano A, ocorre no mesmo espírito como o plano A. Jesus se toca, Jesus se sensibiliza, Jesus se compadeceu. Na verdade, Jesus não muda, mas ele amplia seus cuidados e transfere eles além do grupo dos 12 para um grupo muito maior. Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Entretanto, creio eu que seja no momento uma mudança, não somente uma mudança de quantidades, de 12 discípulos para 5.000 famílias, trata-se também de uma mudança qualitativa. Por primeiro incluir não somente as pessoas mais próximas a Jesus, mas pessoas tão diferentes como as pessoas que compõem uma multidão. Aqui tem amigos, aqui tem muitos desconhecidos, aqui tem curiosos, aqui tem desesperados que eventualmente procuram algo sem saber exatamente o que é. E segundo, por entender que além da necessidade do pão, há também uma necessidade do entender, compreender, uma necessidade de educação. Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E agora entram os discípulos em ação e fazem suas vezes planos. Um plano que eu vou chamar o plano C. Os discípulos disseram: mande essas pessoas embora, porque comprem para si o que comer. Os discípulos então não fazem a ligação entre a necessidade de comer pão e a necessidade de ensino. E de fato Jesus ainda não tinha até falado de pão. Se não for, talvez,
que teria ensinado o povo o Pai Nosso, que contém o pedido, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Talvez os discípulos queriam retomar o plano A, repouso e comida para eles, comendo em paz. Aquilo que o próprio Jesus tinha proposto na conversa inicial para com eles. Mas Jesus continua vendo toda a cena pelos óculos da compaixão e faz então uma proposta diferente, que agora já é o quarto plano feito, aquele plano que nós vamos chamar plano D. Deem vocês mesmos de comer a eles. Isso é uma virada um tanto surpreendente, mas jamais incompreensível. Jesus, que se preocupa com seus discípulos e a sua alimentação, é o mesmo Jesus que se preocupa com a multidão, os muitos, os tantos outros, e a sua alimentação. E ele é também o mesmo que agora não mais ensina o seu povo, mas começa a ensinar os seus discípulos a se preocupar com seu próximo. Deem vocês mesmos de comer a eles. Apesar de tantas perguntas que a história causa, o apelo é muito claro. Cuidam do outro, cuidam uns aos outros e cuidam as outras também. Deem vocês mesmos de comer a eles. Podemos discutir o final da história. Como é possível transformar 5 peixes e 5 pães e 2 peixes em alimento para todos? Podemos nos dividir entre aqueles que simplesmente confiam e creiam nesta história como um milagre e aqueles que fazem mais perguntas críticas. Mas aparentemente, Jesus tem uma outra agenda. Uma agenda que não se preocupe se uma pessoa é muito crente ou muito crítico, mas se uma pessoa está com fome e quem pode ajudar. Deem comer a eles. Isso é a agenda de Jesus, inclusive desde o início da nossa história, quando se preocupa com seus próprios discípulos. Este plano D, porém, demora mais uma vez e não dá certo exatamente. Neste caso, os discípulos perguntam, mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Esta pergunta demonstra, no mínimo, um pouco de atitude dos discípulos que se tocam. E eles procuram, dentro do seu padrão, então, encontrar uma solução. Já que eles começam, então, a procurar alternativas, inclusive consultando e compartilhando isso com Jesus. E chega aquela parte em que Jesus assume a liderança, nesse cuidado para com a multidão, nesse cuidado quando a sua forma de pão, de uma forma que os discípulos não sejam excluídos. Vejam como o parágrafo termina, antes de ler ele completamente. E Jesus os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. Jesus devolve seus discípulos como um levantamento o que se de fato tem fora dos dinários. Jesus pergunta, o que vocês têm? Quantos pais? Trata de descobrir. E eles foram se informar e responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. O que aconteceu depois, o texto não revela. Ele simplesmente conta que no processo da compartilha daquele que se tinha, todos são satisfeitos. E ainda tem sobra. Será que todos ficaram também solidários e solidárias que ao final o ato de compartilhar causou outros atos de compartilha
cada uma dos 5.000 famílias deu um pouco, e sendo 5.000, os 12 cestos não surpreendem tanto. Foi isso que Jesus também tinha ensinado para eles? Nós não sabemos. Isso seria um tipo de milagre segundo o modelo de Hannah Arendt. Jesus ensina a compartilhar, seus discípulos compartilham, a multidão compartilha também, e todos acabam sendo satisfeitos. O que é claro para mim, que desde o início, Jesus é descrito não tanto como alguém que faz milagres, mas como alguém que é solidário com seus discípulos, o que inclui explicitamente a preocupação pelo seu pão de cada dia. Jesus é descrito como solidário com a multidão, inclusive dando uma atenção dupla, dando ensino e pão. E Jesus é novamente solidário com os discípulos, para que eles sejam solidários com o povo. Finalmente, não podemos aqui esquecer os 12 discípulos. Ao final, eles também comeram. E aquele primeiro plano A de Jesus acabou se realizando de uma forma diferente e muito mais ampla. Vamos nos retirar, vamos repousar, vamos comer. O que esta história nos ensina hoje? Simplesmente dizer que Jesus fez milagres parece-me um tanto pouco. Ela nos orienta de crer na igreja em solidariedade e que Jesus multiplica o que nos parece fraco e humilde e pouco, como no caso os 5 peixes e 5 pães e 2 peixes. Sempre temos a impressão que nós temos à nossa disposição é pouco. Mas será que não Jesus pode multiplicar aquilo que nós temos e outros também compartilhando acresçam o que falta? Isso é uma finalização simples demais? Talvez para nós, eventualmente para os discípulos e discípulas, mas certamente não para a multidão. E aqui tenho pensar nas histórias que nós vivenciamos recentemente em nossa igreja. Por exemplo, do nosso irmão Bolívio. Houve irmãos e irmãs atentas e atentos que fizeram a sua parte. E, aos poucos, se encontrou um caminho para viver melhor, para não esquecer, para manter a dignidade que Jesus nos oferece cada dia e cada noite. E a frase que mais me cativou neste texto, e preciso ela repetir: deem vocês mesmos de comer a eles. Simples, claro, direto. Estamos prontos de fazer isso nesta semana? Amor imenso incontínuo, amor por toda a humanidade, amor pelo qual tudo subsiste, amor o qual todos a todos devem dar. Amor que em tudo prevalece, amor que nunca falha, amor que a tudo subsiste, amor, amor imenso incontínuo, amor por toda a humanidade,
amor pelo qual tudo subsiste, amor o qual todos a todos devem dar, amor que em tudo prevalece, amor que nunca falha, amor que a tudo subsiste, amor, amor, amor que nunca falha, amor imenso, amor. Amados irmãos e irmãs, neste momento nós vamos fazer a oração de intercessão. Oremos. A Ti, Senhor, nosso Pai eterno, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Não temos quaisquer méritos para estarmos em Tua santa presença, Senhor Deus Todo-Poderoso, mas confiados nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e confiados na Tua grande bondade para com aqueles que Te buscam em espírito e em verdade, nós vimos reverentemente e com devoção de coração interceder pelas pessoas que estão doentes nas suas casas ou nos hospitais, acometidas pela Covid-19 e acometidas por mais outras tantas doenças, tais como câncer, cardíacas, chikungunya, pneumonia, tuberculose, lepra, encefálicas, distróficas, ELA, leptospirose e uma relação extensa de moléstias leves ou agudas que afetam o nosso povo brasileiro. Senhor, intercedemos pelo povo crente, ou seja, por todos aqueles que creem em Ti, que esperam em Ti, amam ao Senhor Deus o Eterno e amam aos seus semelhantes em iguais condições de vida e interesses. Intercedemos para que estes nunca percam a fé, a esperança e nunca deixem de amar a Ti e ao seu próximo. Ó Senhor Santo Deus, o Senhor é o nosso Pai de amor, Pai de bondade e misericórdia, e tem nos abençoado de forma extraordinária em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Derrama, Senhor, sobre a vida de cada irmão, cada irmã, e agregados por afinidades à Igreja Metodista em Vila Floresta, a unção do Teu Santo Espírito, para curar os que estão enfermos, animar os que estão desanimados, libertar os que estão presos aos seus próprios pensamentos destrutivos, dar alegria aos tristes e consolar os enlutados. Ó Senhor, o Senhor é bom em tudo, e o Senhor faz o que é bom. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a entendermos essa verdade. Intercedemos pela nossa nação, pelos governantes, pelos poderes constituídos e exercidos pelas autoridades. Afasta, ó Senhor, todo tipo de maldade, de intrigas, de inveja, interesses escusos, e coloca em cada qual pessoa investida de autoridade e responsabilidade o desejo de agir para o bem do povo, para que todos tenham alimentos, tenham remédios, vacinas, lugar salubre para morar e dormir, trabalho, educação, enfim, tenham todos esperança de que tudo possa mudar para melhor.
Senhor, nós nos sentimos pequeninos diante de Tua soberania, mas temos grande contentamento e alegria em ter o Senhor como nosso Deus e nosso Pai de amor, de bondade, misericórdia e salvação. Oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E assim nós damos graças a Deus por esse tempo, pela mensagem de desafio que chegou a todos nós, de amarmos, de abraçarmos, de compartilharmos os dons que temos em mãos. Também já o fizemos na intercessão e agora vamos poder seguir em frente com toda essa mensagem, com tudo o que foi colocado como desafio para a nossa vida. Isso serve para a gente viver essa nova semana, lembrando todos os dias do quanto é importante receber o afeto. Mais importante ainda é conseguir liberar esse afeto, a compaixão, o amor ao próximo. Que você tenha uma semana muito boa, com saúde, com muita disposição e, acima de tudo, com uma força para vencer cada nova situação que chegar e apresentar desafios que são maiores do que a gente pode imaginar ou fazer. O meu abraço sincero a você e a sua família. E leve sempre boas palavras para aqueles que te ouvem. Nós vamos encerrar esse culto com a bênção apostólica. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. E vamos em paz no serviço e na causa do Evangelho. E o envio tem as seguintes palavras: revistam-se da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Palavras de Colossenses 3:10, nos convidando a ir já revestidos para uma causa segundo a imagem de Cristo que nos criou. Amém. Graça excelsa
estando cego, me fez ver da morte, me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça